E aí, galerinha? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Muito bem. Estamos de volta para mais um bloco do Estatuto do Idoso. Bloco passado, vocês se lembram que eu disse para vocês o seguinte, que eu ia deixar o artigo 68 para a gente trabalhar mais, né, detalhadamente. Então, eu dei uma paradinha, até porque minha voz ainda continua, percebo aí, é muita gravação, é muita aula, então a voz já está perdendo. Então, eu disse a vocês, ó, vou dar uma paradinha por conta da minha voz e até porque o dispositivo é grande e depois a gente continua detalhando o dispositivo. Pois bem, então, vamos retomar o artigo 68 e a gente vai trabalhar ele bem direitinho, observando como vai ser esse processo, essa instrução e julgamento, tá? Em relação ao Estatuto do Idoso. Bora lá, artigo 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade da produção de outras provas. Então, bora lá. Artigo 69. O que diz o artigo 69? Aplica-se subsidiariamente às disposições desse capítulo o procedimento sumário do Código de Processo Civil. Bem, o que é procedimento sumário? Você tem vários tipos de procedimento. Você tem o procedimento sumaríssimo, sumário e ordinário. O que são esses procedimentos? São etapas do processo. Então, quando você tem um processo sumário, isso quer dizer que as etapas do processo e os prazos são menores, para que tenha uma condensação do processo, tá certo? Então, o 68 vai ser aplicado um procedimento sumário, ou seja, os prazos são menores, a duração do processo é menor, você não tem várias audiências, né? O ideal é fazer tudo numa audiência só, de instrução e julgamento. Então, bora lá. Então, apresentada a defesa, o juiz procederá à conformidade do artigo 69. Só lembrando aqui o artigo 64, que é da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Então, esse processo vai se dar em relação a irregularidades apresentadas em entidade de atendimento, que nós iniciamos no artigo 64, tá? Bora lá. Então, vejam. O processo, ele é um procedimento de atos. Então, o processo é um procedimento de atos processuais. É um conjunto de atos processuais. Então, inicia esse processo com uma acusação. E, obviamente, tendo acusação, obrigatoriamente você vai ter que ter uma defesa. É o que chamamos contraditório e ampla defesa. Então, segundo o Estatuto do Idoso, vai ser dado um prazo ao dirigente de 10 dias para ele se defender dessa acusação. E o artigo 68, ele diz que, observando, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento. Ou seja, ele vai receber a acusação, vai receber a defesa, e ele vai verificar se com o que ele tem, se ele já pode dar uma decisão. Se ele verificar que o que ele possui lá não dá uma fundamentação a ele marca uma audiência de instrução e julgamento. Ou seja, nessa instrução
é justamente o prosseguimento dos atos processuais. Na instrução, vai ser o prosseguimento dos atos processuais. Então, vai ser apresentado outras provas, vai ser ouvido o Ministério Público, vai ser ouvida a entidade. Por isso que, no final, ele diz, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas, que é justamente novamente, ele vai deliberar se há necessidade de prova ou não. A gente chama isso de dilação probatória. Dilação probatória. Quando se tem uma produção reiterada de provas. Que a ideia era, primeiro, as provas serem apresentadas tanto da acusação como da defesa. Mas não foi suficiente para o juiz. Então ele, em instrução, designa uma instrução em julgamento para ouvir as partes, acusação e defesa, e vai verificar se é necessário produzir novas provas. E essa produção de provas, chamamos isso de dilação probatória. Em se tratando de afastamento provisório, ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Sem julgamento do mérito. Ora, o que é uma sentença sem julgamento do mérito? O mérito é o objeto que iniciou o processo. Nesse caso aí, qual foi o mérito? As irregularidades. Irregularidades. Esse foi o mérito. Então, o que o dispositivo diz? Se, antes de aplicar qualquer das medidas, ou seja, de suspensão, de afastamento, o juiz poderá fixar prazo para remoção de quê? Das irregularidades. Ou seja, não tinha barras no banheiro dos idosos. Era uma irregularidade. Aí o juiz disse, verifica essas irregularidades. É só isso. Então, se você fizer tudo certinho, o que é que eu vou fazer? Vou extinguir o processo sem julgar o mérito, ou seja, sem dar uma sentença sobre as irregularidades. Então, mesmo o juiz dizendo isso, a entidade, o responsável, não eliminou as irregularidades. Então, ele vai dar a sentença e vai julgar o mérito, que é o objeto do pedido, que seriam as irregularidades. Tranquilo? Muito bem. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. 69, a gente já leu, é assegurada prioridade 70, o poder público poderá criar várias especialidades exclusivas do idoso. Tá? Não conheço assim uma vara específica aqui do idoso. Deve ter, mas eu não tenho conhecimento dessa vara, tá? 71, é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimento de execução. Procedimento de execução.
atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual a 60 anos em qualquer instância. Né? Vamos lá. Vamos dar uma puladinha, que aquele dispositivo é um dispositivo que a gente pode pular, tá? E vamos para o que nos interessa, que é o artigo 73, que fala do Ministério Público. Ministério Público, tá certo? Então vamos lá. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Lei orgânica do Ministério Público, tá? Artigo 74. Compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil. Emanuel, o Ministério Público instaura inquérito civil. Por exemplo, um exemplo de inquérito civil para apurar irregularidades em relação a atos lesivos ao meio ambiente, não é? Quando ele vai entrar com ação civil pública. Então, ele primeiro instaura o inquérito civil. Esse inquérito civil é a mesma coisa do inquérito policial? Não é a mesma coisa, né? Mas você tem as mesmas finalidades, né? Buscar a materialidade do ilícito e quem é o autor, tá certo? Instaurar inquérito civil e, obviamente, ação civil pública. Então, estará o inquérito civil, que é onde ele vai apurar, não é? O ilícito civil, é o inquérito civil, e depois de apurado no inquérito civil, onde ele vai fazer a investigação, aí ele vai entrar com a ação civil pública, que é justamente o processo. Para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos. Interesse difuso é que pertence a todos, sem distinção. Coletivos pertence a uma categoria, a uma coletividade, tá? Individuais, indisponíveis, individuais homogêneos do idoso. Então, tudo isso aí, obviamente, não é? O Ministério Público vai exercer a ação penal em relação à proteção ao idoso, seja o direito individual, seja o direito coletivo, seja o direito difuso. Segundo, promover e acompanhar as ações de alimentos de interdição total ou parcial de designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos do idoso em condições de risco. Terceiro, atuar como substituto processual do idoso em situação de risco. Pessoal, atuar como substituto processual é substituir, ou seja, o idoso seria o autor da ação e o Ministério Público passa a ser o titular da ação. Promover a revogação do instrumento procuratório do idoso nas hipóteses previstas no artigo 43, quando necessário ou interesse público justificar. Vamos lá. Que danado de artigo 43 é esse? Vamos ver aqui esse artigo 43 para a gente fazer uma leitura. Ó, as medidas de proteção são as chamadas medidas protetivas. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso da família, curador ou entidade, em razão de sua condição pessoal. Então, observe aí que no dispositivo o Ministério Público justamente vai procurar resguardar única e exclusivamente o direito do idoso, tá? Por isso que ele diz, atuar como substituto, promover a revogação do instrumento procuratório do idoso. Ou seja, me dá um exemplo aí, Emanuel. Imagine que o idoso
né, não tem tantas condições mentais, né, aí, infelizmente, seus familiares, né, fizeram ele passar uma procuração para eles receberem a aposentadoria do idoso. Aí o que acontece? Pegam todo o dinheiro do idoso e deixam o idoso sem absolutamente nada. Aí o que faz o Ministério Público? Ele recebe a denúncia e revoga esse ato procuratório. É um bom exemplo para isso. Instaurar procedimento administrativo e para instruí-lo. Expedir notificações, ou seja, notificar quem deve ser notificado. Colher depoimentos ou esclarecimentos. Em caso de não comparecimento justificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Então, o que é condução coercitiva? Notifiquei você. Não vai não? Então a polícia vai lhe buscar na sua casa. Isso é chamada de condução coercitiva. Requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades municipais, estaduais, federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Além disso, requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas, instaurar sindicância, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações a normas de proteção do idoso. Então, veja, aqui instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias. Investigatórias. O que é requisitar diligências investigatórias? Então, já existe um inquérito policial aberto contra um familiar, contra o representante e o diretor de uma entidade privada de cuidados do idoso. Então, já existe um inquérito. Então, o Ministério Público envia para o delegado de polícia uma requisição. Ele requisita que seja feita uma diligência, por exemplo, na casa do idoso, na casa de um dos seus familiares, no estabelecimento, não é? Ou seja, no asilo. Isso é uma requisição investigativa. Mas também cabe, obviamente, ao Ministério Público solicitar a instauração do inquérito policial, né, para apuração de ilícitos ou infrações a normas de proteção do idoso. Também cabe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo o quê? Medidas judiciais. São medidas judiciais, medidas perante o Poder Judiciário. O que são medidas extrajudiciais? Medidas administrativas cabíveis. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades, porventura verificadas. Ainda cabe ao Ministério Público requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educação e de assistência social para o desempenho de suas atribuições. Além disso, referendar transações envolvendo interesses e direitos do idoso previstos nesta lei. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, ou seja, o Ministério vai abrir uma ação civil pública. Não impede também, ou o Ministério Público pediu uma diligência investigatória, não impede que terceiros
abram, por exemplo, uma ação de indenização à parte. Ou então, esses terceiros solicitem, aí eles não requisitam, solicitem diligências investigatórias, tá? As atribuições, parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros. Beleza, vimos isso aí. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público, ou seja, competência. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso. Claro, o Ministério Público é o órgão fiscalizador, então, obrigatoriamente, ele deve ter livre acesso. 7.5. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuide esta lei. Ou seja, não foi ele que entrou com a ação, mas o Ministério Público tem que ser intimado a participar do processo, tá? Como fiscal, né? Fiscal da lei, fiscal do Estatuto do Idoso. Hipótese em que terá vista dos autos, depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Olha, pessoal, existem pessoas que são intimadas, não é, pelo oficial de justiça, através... Tem pessoas que são intimadas pelo oficial de justiça, tem pessoas que são intimadas pelo AR. No caso do Ministério Público, obrigatoriamente ele tem que ser intimado pessoalmente, tá certo? Então, não é por AR, não é por aviso de recebimento. Então, o Ministério Público tem que ir lá ao oficial de justiça e intimá-lo pessoalmente. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta nulidade do feito. Claro, porque ele é o fiscal, né? Que será declarada de ofício pelo juiz a requerimento de qualquer interessado. Então, chegou na audiência, o Ministério Público deveria estar participando. Não foi citado. Então, o processo tem que ser nulo. Ou seja, e quem vai pedir a nulidade? O juiz de ofício, ou seja, o juiz declara, ou uma das partes vai lá e pede a declaração de nulidade, porque faltou o fiscal da lei, que seria o MP. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser sempre fundamentadas. Claro, é a mesma coisa o juiz. O juiz decidiu, a decisão tem que ser fundamentada. O Ministério Público requereu, a requisição tem que ser fundamentada. Regem-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de acesso às ações e serviços de saúde, atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante, atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa. Então, tudo isso, né, rege-se por essa lei e o Ministério Público vai ser fiscal.
serviço de assistência social visando o amparo ao idoso. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos ou coletivos, individuais e indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, protegidos por lei. Exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. Marca, grifa esse aí, esse artigo 80, que é muito importante. Ó, onde vai ser impetrada a ação? Ou seja, o artigo 80, ele se refere à competência. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso. Então, aonde eu disse a vocês, grifa aí, então, as ações. Então, a competência, quem vai ser competente vai ser qual? O domicílio do idoso. Então, a gente tem várias questões de competência. Muitas vezes, a competência vai ser no domicílio do autor, no domicílio da vítima, no domicílio do réu, aonde foi efetivada a ação, ou seja, onde houve o feito, a coisa, o fato. Nesse caso da lei, observem que essas ações serão propostas no domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Ou seja, que é a competência absoluta, pessoal, não pode ser modificada, tá certo? Então, não é uma competência relativa que cabe a modificação da competência. A competência, ela é absoluta. Isso quer dizer o quê? Não sendo a ação proposta no domicílio do idoso, a ação será nula. A ação será nula. Nulidade por falta de competência. Para as ações civis, fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais disponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente. Que é concorrentemente? Todos juntos, né? O Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para ações civis, que são fundadas em direitos difusos, coletivos, individuais, então, todos esses são legitimados. Ou seja, todos esses que eu falei, podem figurar no polo da ação como autor da ação. Tá certo? Vamos lá. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos direitos e defesas e de interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Quer dizer isso? Veja. É a ideia quando a gente vai estudar mandado de segurança. Quando nós vamos estudar mandado de segurança, eu acho que já está 30 minutos, já, meu diretor. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui e depois, no próximo bloco, a gente retoma esse assunto para não passar muito do tempo. Beleza? Até mais.